Se você tem uma doença autoimune, eu preciso começar sendo muito clara, muito direta e muito objetiva com você. Controlar, administrar os sintomas não é o mesmo que atuar na raiz do adoecimento, não é o mesmo que atuar na causa daquilo que te adoece. E é exatamente por isso que este canal está mudando de nível, ele está mudando de direção, para te ajudar a não ficar administrando apenas os sintomas, mas atuar na verdadeira raiz do seu adoecimento. Olá, tudo bem com você? Durante muito tempo eu falei aqui sobre a espondilite anquilosante, sobre os sintomas, os desafios, a convivência com a doença e também o que eu estava fazendo para viver melhor, com mais qualidade, diminuir os sintomas e melhorar a vitalidade, a minha saúde. Mas hoje esse canal ele assume um novo posicionamento. Não é mais sobre falar da doença, é sobre te ensinar o caminho, o processo da autocura. E eu não falo da autocura como um processo abstrato, como um milagre que simplesmente vai acontecer na sua vida. Eu vivi um processo profundo de adoecimento autoimune. Eu cheguei no fundo do poço em dores e sintomas e vivi por anos diante desse prognóstico que um dia haviam me dado. Mas aí eu decidi que eu mudaria o curso dessa história. A minha alma estava me chamando profundamente para viver algo que não era aquilo que eu estava vivendo, e sim relembrar toda a potência de vida que um dia eu havia sonhado para mim. E isso começou lá em 2014, como eu já compartilhei diversas ferramentas. Mas eu decidi ir mais profundamente e estudar neurociência, sistema nervoso, neuroimunobiologia, comportamento humano, medicina bioenergética, e aí sim eu apliquei tudo de uma forma prática e estruturada na minha própria vida. A cura, ela não foi um evento, ela não é um ponto final, ela foi um processo. E mais importante do que ter vivido esse processo e alcançado isso em 2020 é ter sustentado até hoje essa autocura, a remissão da doença autoimune. E é isso, ter juntado a ciência, mas principalmente ter aplicado na prática e conquistado essa autocura, essa remissão, que eu venho aqui falar com você sobre esse assunto e também direcionar diversas pessoas no próprio caminho de autocura, porque cada pessoa tem a sua própria jornada. O maior erro que eu vejo até hoje nas doenças autoimunes é acreditar que apenas o tratamento medicamentoso, apenas a atuação nesse campo biológico do nosso sistema é que irá curar a doença. Isso não é verdade. Não adianta ficar fazendo exames, ver os marcadores, usando medicamentos, atuando apenas no sintoma. Isso sim é muito importante. Eu não estou negando a medicina tradicional, mas o que quase ninguém diz é que isso não é o suficiente para cura, para remissão da doença autoimune. Quase ninguém olha para o sistema nervoso, quase ninguém olha para os conflitos internos não resolvidos que estão causando a sua patologia. Quase ninguém olha para o trauma, para a primeira infância, para as suas experiências adversas que levaram o seu sistema nervoso a entrar numa forma de sobrevivência, de luta e fuga, e aí desencadear toda uma imunobiologia de estresse que te leva a um processo inflamatório crônico.
A autocura, de forma alguma, é abandonar os tratamentos convencionais. Eles podem andar juntos, em paralelo, mas é preciso entender que algo vai além dessa medicina tradicional. A autocura é assumir a responsabilidade ativa pelo seu próprio sistema, é assumir o poder que seu corpo foi divinamente programado para se autorreparar e se autocurar. E se ele não está fazendo, é porque existem padrões mentais, emocionais que não estão permitindo ele fazer isso. Autocura é entender que o seu corpo responde a conflitos internos prolongados, que as emoções reprimidas, o estresse crônico, a identidade baseada numa sobrevivência, na aceitação, no pertencimento, impactam diretamente o sistema imunológico. A partir de agora, esse canal será um espaço de direcionamento sério, fundamentado em ciência e estruturado sobre sistema nervoso e autoimunidade, os conflitos emocionais e o processo inflamatório, autorregulação emocional, a sua identidade além do diagnóstico e uma construção prática de um caminho de transformação interna direcionado à autocura, em busca de uma remissão. E justamente por perceber a quantidade de pessoas perdidas, sem direção, cheia de informações aleatórias, mas sem saber o que fazer com tudo isso de informações, é que eu criei uma masterclass, que é um primeiro passo para você conhecer o que é verdadeiramente por trás da raiz do adoecimento. A Masterclass Autoimunes, do diagnóstico à cura. Essa aula, essa Masterclass, é um ponto de partida estruturado. Nela, eu explico como que o sistema nervoso influencia o processo inflamatório, quais são os pilares de autocura, os principais padrões emocionais que te mantêm no processo de adoecimento e como você começa a se reorganizar em caminho da sua autocura. Se você sentiu um chamado aí dentro de você, se esse vídeo tocou você, despertou uma possibilidade diferente do que você está vivendo, eu tenho um convite para você. Clica no link que está aqui na descrição e conheça um pouco mais desse novo olhar sobre as doenças autoimunes. E no próximo vídeo eu vou falar sobre algo que pode mudar completamente e profundamente a perspectiva que você tem sobre autoimunidade. A raiz do adoecimento autoimune pode estar em um conflito interno não resolvido, e isso tira o poder do mundo externo e entrega ele de volta nas suas mãos. Se você nunca ouviu falar sobre isso com profundidade e base científica, você precisa assistir. Este canal, a partir de agora, é para quem está pronto para assumir o protagonismo na sua própria saúde. Se esse é o seu momento, se inscreva. Fica aqui comigo, porque aqui nós vamos falar não apenas de doença, nós vamos falar de um processo de autocura estruturado. Nós vamos falar de um processo de autocura fundamentado em ciência e também na minha experiência durante esses anos todos, conduzindo processos de autocura, não só meu, mas também de outras pessoas. Seja bem-vindo a esse novo canal, a essa nova direção que nós vamos caminhar e eu te vejo em breve. Até mais!